Olá, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, de novo, dia de estudo bíblico. A gente tem compartilhado algumas ideias, algumas coisas que você pode melhorar na sua vida aqui nesse tempo de pandemia, você aproveitar talvez esse tempo de isolamento e transformar algumas coisas que você quer. Eu não sei como é que tem sido o seu dia a dia sobre essa questão de deixar as coisas para depois. A gente chama isso de procrastinação, o hábito de deixar as coisas para depois. E a gente quer analisar biblicamente o que acontece em termos de procrastinação e por que isso acontece muitas vezes na nossa vida. Quando começou essa pandemia, não sei como é que o dia a dia da sua casa tem mudado. Talvez isso aqui é algo que caracteriza o seu dia a dia. Ou será que talvez você pensou, não, eu vou aproveitar esse tempo mais em casa para colocar em prática alguns projetos pessoais, algo que está parado há tempo, alguma organização que falta na sua casa, mas no fim das contas o que aconteceu foi uma paisagem dessas aqui. Ou talvez você é desses, né, que deixa as coisas para a última hora e chega a última hora, às vezes as coisas acabam não dando certo, acabam não funcionando e você acaba tendo que lidar dessa forma aqui, né, como um bolo de aniversário que não conseguiu ficar pronto a tempo. Ou talvez, né, você vai pela linha do mais fácil. Então é mais fácil, às vezes, a gente sentar na caixa da cadeira do que ter todo o trabalho de colocar a cadeira, montar a cadeira toda. Existe um texto em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10 e 11, que diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Então Paulo, junto com outros líderes da igreja, eles ordenaram o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então está falando de algumas pessoas que, ao invés de trabalhar, ficavam ociosos, ficavam sem ter o que fazer, principalmente, e aí por conta disso eles acabavam então se intrometendo na vida alheia. A expressão original leva mais a entender fazendo coisas vãs, mas eu gosto muito do termo original que chama periergetsomai em grego. Peri, né, ao redor, que a gente tem a palavra perímetro. Peri e ergetso seria o trabalho, né, trabalhar ao redor de algo. Então, né, fazendo coisas vãs seria como aqueles funcionários da prefeitura, né, quando vem fechar um buraco na rua, fica ali 5, 6 ao redor e um cavando buraco. Você já viu disso? Esse exemplo que as prefeituras nos dão em como fazer coisas vãs e fica ali ao redor do trabalho, não botando de fato a mão no trabalho. Certamente o que Paulo está falando aqui diz respeito a isso, a fazer coisas vãs, ou até a minha tradução diria, né, se fazendo de salame em relação à questão de fazer as coisas na hora certa. De fato, todos nós temos isso na nossa vida, existem coisas que a gente acaba deixando para depois, existem coisas que a gente acaba não lidando como prioridade. E a minha pergunta é: qual será que é a raiz do problema? Será que é uma questão de orgulho? Será que, né, alguns teólogos vão dizer que tudo se resume, no fim das contas, ao orgulho. Será que é falta de prioridades ou falta de clareza nas prioridades? Ou é uma ideia também, e pode incluir inclusive isso, né, uma substituição da mentira pela verdade? Porque quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo a procrastinação, a gente vai encontrar que a Bíblia fala bastante sobre preguiça. E lá em Provérbios vai trazer algumas dicas pro preguiçoso. Olha que interessante, Provérbios 26:13 e Provérbios 22:13 vão trazer ideias semelhantes. Provérbios 26:13 diz o seguinte: o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. E semelhante, Provérbios 22:13 diz: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Existe algo, né, na mentira, e substituir a mentira pela verdade, que vai nos trazer alguns problemas, e principalmente quando a gente acaba colocando mentiras na nossa vida e mentindo para nós mesmos em muitos aspectos da nossa vida. Então, dizendo que certas coisas são
difíceis demais, eu não consigo fazer aquilo porque é muito difícil, ou eu não tenho prazer em fazer aquilo, e essas coisas muitas vezes vão ficando para depois, e eu vou substituindo essas coisas que deveriam ser prioridade na minha vida por coisas que simplesmente ocupam meu tempo, como o tempo de entretenimento, como o tempo, né, assistir filmes, assistir a séries e tal. Então todos nós temos coisas importantes para fazer, mas nós acabamos muitas vezes substituindo por coisas que são às vezes, muitas vezes até mais divertidas para nós, e nos trazem mais prazer imediato. Então algumas pessoas querendo largar a procrastinação, querendo largar esse mau hábito, o que eles acabam fazendo? Né? Alguns vão lá e colocam um pôster na sua casa, né? Querendo lutar contra a procrastinação. Talvez um pôster desse tipo aqui. Certamente o princípio que nós temos lá em 2 Tessalonicenses, ele é um princípio importante, né, que fala: aquele que não quer trabalhar também não coma. E isso é algo essencial para a gente estar entendendo que a gente não deveria nem comer, né, enquanto a gente não fez as coisas que são importantes, as coisas que são essenciais. Claro que ali está falando de uma questão de subsistência, né, aquele que não quer trabalhar, aquele que, né, quer deixar as coisas simplesmente para depois, também não coma, né, ele não deve receber dos dividendos daquilo que está sendo gerado. Né? E, claro, na nossa sociedade nós temos vários problemas com isso, tipos de auxílio, às vezes, que nós vamos dar para pessoas que não querem trabalhar, né? E muito pelo contrário, acabam se intrometendo na vida alheia. Mas se você quer largar esse hábito, se você quer fazer uma análise de como as coisas deviam estar funcionando na sua vida, você pode fazer uma tabela desse tipo aqui. Eu vou chamar essa tabela de tabela peri-ergetsomai, né? Que seria uma ideia de como lidar com as coisas que são realmente importantes. E quando a gente faz uma tabela pensando em urgência e importância, quais são as coisas que são importantes e quais são coisas que são urgentes, e todas elas têm um certo aspecto de urgência e um aspecto de importância. Então eu fiz essa tabela aqui como fosse um gráfico, né? As coisas que são mais urgentes estão mais para cima e as coisas que são mais importantes estão para mais adiante. Então, por exemplo, você tem ler as notícias. Ler notícias é baixa urgência e baixa importância. Talvez se você trabalha com isso, né, você pode botar com importância um pouco maior ou com urgência um pouco maior. Ou talvez jogar videogame, né, menos urgência, pouca importância. Talvez fazer as compras é uma urgência agora na sua vida, né? Joga mais para cima fazer as compras, mas talvez não tenha tanta importância. E o que acaba acontecendo na prática para aquela pessoa que é procrastinadora, que acaba deixando as coisas sempre para depois, é que acaba sendo confrontado com coisas que se tornaram extremamente urgentes porque não fizeram, principalmente as coisas que eram importantes em primeiro lugar. Então o que acaba acontecendo? O tempo que nós deveríamos ter para orar com família, para estudar a Bíblia, né, para terminar às vezes os trabalhos, né, que nós temos coisas que são importantes, e a gente acaba não fazendo isso que é importante, mas às vezes não é tão urgente. E essas coisas acabam não se tornando nunca urgentes. Né? Quando que a gente lida com urgência, por exemplo, gastar um tempo de oração, parece que é algo que nunca fica urgente, a não ser que tenha um problema real na sua vida. Ou estudar a Bíblia, né? Acaba que nunca se torna urgente isso, mas é algo de muita importância. Então, se a gente negligenciar as coisas que são importantes, a gente vai estar sempre correndo atrás do prazo, sempre correndo atrás das coisas que são urgentes. Outro aspecto que nós temos que entender é o tempo de Deus, né? Entender aspectos acerca do tempo de Deus e perceber como, por exemplo, o exemplo de Cristo foi real no que ele diz respeito a cumprir tabelas e prazos. A gente sabe que quando Cristo veio ao mundo, ele tinha coisas para fazer, ele tinha a sua obra para realizar. E a gente vê ele fazendo isso, né, numa tabela, se a gente colocar isso numa tabela cronológica, em pouco tempo de ministério. Em pouquíssimo tempo de ministério, Jesus foi lá e cumpriu tudo que lhe era necessário. Ele não deixou as coisas para depois. Ele não ficou contando com o tempo que Deus ainda não tinha dado para ele, pensando, isso aí eu faço depois, tal, quando se tornar urgente, né? Não. Jesus foi lá e fez as coisas que eram importantes no momento certo. Então, quando a gente pensa em fazer as coisas ou deixar de fazer as coisas, nós temos que ter sempre em mente o que Deus quer de mim. Qual que é o meu procedimento, que seria obediência em termos de cumprir prazos, cumprir horários e fazer as coisas no tempo certo. Será que existem aspectos que nós temos que nos arrepender? Será que existem coisas que nós poderíamos estar fazendo e
e realizações que nós podemos estar tendo se nós estivéssemos conseguindo cumprir prazos, cumprir metas para poder fazer aquilo que Deus quer de nós. Se você quiser viver assim, eu te convido realmente a entregar para Deus as suas ações e o seu cronograma, organizando a sua agenda, organizando o seu dia a dia. Te desafio a isso, que você tenha uma ótima semana.